a equipe da juíza doutora Maria Luísa, da vara da primeira infância, da primeira vara da infância e adolescência aqui em Teresina, para que a gente pudesse apresentar uma emenda no projeto de lei do Tribunal de Justiça, do plano de cargos e carreiras do Tribunal de Justiça. Mas para que isso pudesse ser feito, nós teríamos que ter a aprovação do presidente, Dr. Erivan Lopes. E nós tivemos uma reunião com ele, a nossa equipe, o Dr. Wagner, com a equipe da doutora Maria Luísa, preparou essa emenda e apresentamos para o Dr. Erivan, que foi muito sensível, onde pudesse estar ampliando mais os cargos de psicólogos e assistentes sociais e psiquiatras na vara da infância. Doutora deputada Flora, eu estou me envolvendo um pouco nisso, né, na vara da infância, e a gente fica abismado com a quantidade de processos que tem acumulados na vara da infância. Segundo a doutora Maria Luísa, são mais de 5.000 casos. E a gente vai descobrindo as coisas. Estive envolvido também com o promotor de justiça, Dr. Francisco de Jesus, onde a gente descobre também que tem, só em Teresina, mais de 10.000 casos também de violência contra a mulher. E a violência contra a mulher e contra qualquer outro ser humano, a gente sabe que isso se dá devido à falta de educação, principalmente na educação implantada em casa, nos nossos lares, né? Mas enfim, o que me chamou a atenção é que grande parte desses casos, principalmente na infância, é que são casos de abuso, de pedofilia, casos de abusos dentro da própria família, com seus filhos abusando, aliás, pais abusando dos seus próprios filhos, e violência das piores que você possa imaginar. A gente não compreende, a gente às vezes não entende como é que um pai possa abusar do seu próprio filho. E andando nas escolas estaduais e apurando alguns casos e vendo de perto como funciona, nós passamos a andar também, agora a frequentar as escolas nas cidades. A escola, como ela é implantada nos municípios. Porque quando a gente descobre que um adolescente de 13, 14 anos entra no mundo das drogas e entra no mundo do crime, comete violência no ensino médio, contra os professores, contra os funcionários dos colégios, a gente começa a apurar de onde é que vem isso. Nós temos que ir atrás para saber quem é os responsáveis. Porque muitas vezes a gente vê os órgãos de comunicação, às vezes até a base da oposição, às vezes sempre culpar o governo, às vezes culpar o secretário de segurança e culpar a secretaria, até às vezes a secretaria de educação, mas nós temos culpados também, que não seja só o governo, que não seja só a secretaria de segurança e que não seja a secretaria de educação. Eu pude apurar, deputado Henrique Rebelo, que nas escolas municipais os alunos passam de ano sem saber de nada. Tem professores que me confidenciaram que reprova o aluno
e no ano seguinte encontra ele na série seguinte. Ele foi passado de ano. Tem professores que me confidenciaram que reprova o aluno e que a diretora faz com que ele passe. Tem professoras que me confidenciaram que às vezes tem até prefeito que está envolvido nisso. Que está de acordo com isso. Até porque se o aluno perder o ano, muitas vezes ele desiste e não é matriculado novamente. E aí perde a verba do Fundeb, né? Se o aluno não for matriculado, a escola não vai receber aquele dinheiro. Aí então o que é que se faz? Aí se passa todo mundo. E aí o aluno passa de ano na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta e vai embora. Quando ele chega aos 10, 12 anos, ele chega com a educação lá embaixo. Por quê? Porque a escola, algumas delas, não tem nem reuniões com os pais. Mas aí vem também a nossa culpa, né? Porque nós temos aqui em Cocal dos Alves a maior referência nacional de ensino, aonde os alunos são frequentes, aonde os pais são frequentes nas reuniões, aonde existe uma interatividade entre professores e pais e família, aonde se faz cantar o hino nacional e o hino do Piauí e o hino municipal, pelo menos 2 vezes por semana, e aonde tem até uma oração nas escolas. A maior referência nacional que nós temos está numa escola estadual, bem aqui no estado do Piauí. Só que no plano estadual de educação, em 2015, nós elaboramos uma emenda e colocamos para que as escolas tivessem pelo menos 4 reuniões com os pais. Eu quero desafiar uma escola que não tem interatividade com a família, com os pais, que seja boa. Não existe. Nós elaboramos essa emenda, mas ela não passou porque foi alegado que seria uma imposição, seria uma espécie de ditadura. Então eu acho que existe uma certa culpa nossa nesse sentido. Porque eu já falei aqui, eu acredito que não foi só uma vez, mas eu já falei que a média de pais que interessam pelos seus filhos no estado do Piauí chega apenas a 10%. 10%. De 200 pais numa escola que são convocados, apenas 20 comparecem para saber como andam os seus filhos nas escolas. Aí fica difícil. A Secretaria de Educação criou o sistema Move Educa-me. Inclusive eu estive hoje numa audiência com o superintendente da educação, aonde eu fui comentar com ele e apresentar alguns projetos que a gente tem elaborado aí para dar entrada aqui na Assembleia, alguns indicativos de lei, saber a opinião dele, o que ele acha, e comentar também sobre o que há nas escolas municipais, até porque ele faz parte do Conselho de Educação. E o sistema Move Educa-me, eu acredito que é
um dos melhores sistemas já implantados nas escolas aqui no estado do Piauí. E eu tive conversando, assim que foi implantado, com a secretária de Educação, a deputada Rejane Dias, e ela me confidenciou que até o término do seu mandato queria implantar em todas as escolas do estado do Piauí, até porque só tem numa parte. Para ter uma ideia, Simplício Mendes, nós temos 5 escolas do estado e apenas uma tem o sistema Mob Educa-me. E o superintendente Carlos Alberto, ele me comunicou hoje, me informou que esse ano ainda será implantado em todas as escolas do estado do Piauí. Só que tem um porém. Na reunião que eu fiz com os professores na cidade de Ribeiro Gonçalves, os professores me informaram que é excelente. Isso é muito bom. Isso não tem como a gente negar que não é bom. Mas que tem pais que recebem as informações em casa e ficam chateados porque não querem ser incomodados, no caso, o aviso que seu filho está cometendo alguma infração na escola. E tem pais que, quando a infração é mais grave, eles são comunicados para que compareçam na sede da escola. Mas eles chegam com 4 pedras na mão. Isso, eu estou falando de alguns pais. A maior parte achou muito bom o sistema. Inclusive, o superintendente Carlos Alberto, ele me falou hoje que tem muitos casos de pais, inclusive de uma mãe que deixou a filha na escola, que começaria às 7 horas da manhã, e 7h15 ela recebeu uma mensagem informando que a sua filha não estava na escola. E ela se indignou e se perguntou, mas como? Se eu acabei de deixar ela na escola. E aí ela voltou. Quando ela voltou na escola, encontrou a filha, que era adolescente, estava simplesmente com um namoradinho na praça que tinha ao lado da escola. E aí ela foi lá, pegou a menina e colocou. Então o sistema, não tem como a gente negar que é um sistema excelente. Agora, bem, falar no de artigo mais lido do mundo. O título que diz o seguinte: professores são educadores e não babás. Ele já deu ensinamento com seus métodos para mais de 10 mil professores no Brasil, aliás, no mundo, inclusive do Brasil. E ele fala o seguinte, que os pais estão transferindo a educação dos seus filhos para os professores, mas não estão dando autoridade para os professores. Eles deixam os filhos nas escolas. Quando eu falo os pais, eu estou falando de uma grande maioria, não são todos. Eu estou falando de uma parte, mas que funciona como uma grande maioria. Eles estão deixando os filhos nas escolas e entregue aos professores. Só que quando o professor repreende o aluno em alguma coisa e chega em casa e comenta com os pais, muitos deles chegam com 4 pedras na mão querendo processar o professor. Inclusive, esse professor chamado Ron Clark, ele tem um filme que está aí disponível na internet, onde
esse filme, na realidade, não é dele. É um filme baseado na sua vida, na sua história. É muito importante. Um filme chamado O Triunfo, que para professores e diretores que estão me vendo agora pela televisão, ouvindo, que se interessarem, é um filme excelente. Professor Ron Clark, dos Estados Unidos, com o filme O Triunfo. Mas enfim, para concluir, meu presidente Luciano, quando você passa a conversar, quando você passa a andar e se inteirar com o que realmente acontece, muitas vezes você fica horrorizado com os casos que se ouve. Esse caso dos pais não frequentarem as escolas, isso é fichinha. Não frequentarem as reuniões para saber como anda a vida dos seus filhos, isso é fichinha. Você fica abismado quando você ouve de um professor, quando os professores começam a confidenciar, falando sobre as crianças. Eu não estou falando de adolescente, não. Estou falando de criança. Quando os professores começam a descobrir que a criança está triste. Quando eles começam a descobrir que o garoto, a garotinha começa a fugir da escola. Quando ele começa a se isolar. E aí faz com que aquela criança desabafa. E aí, de repente, a criança chega para a professora e diz... Criança de 5, 6 anos chega para a professora e diz... Professora, eu estou desse jeito. É porque muitas vezes o meu pai acha que eu sou uma mulher. Ele sai comigo, às vezes, à noite... E aí ele termina bebendo demais. Quando ele chega em casa, ele pensa que eu sou uma mulher. E aí, quando a professora vai a fundo e vai se inteirar do assunto, ela descobre que aquele pai que é separado da mãe, que a mãe viajou, está estuprando o menino. Está tendo relações com um garoto sempre. Ou seja, está matando o seu próprio filho e está matando aos poucos. Está matando lentamente. Porque quando ele ficar de maior, vamos supor que ele vai viver por vida própria, quando se libertar do pai, como uma garotinha lá na região de São João do Piauí, na micro-região, de 9 anos, que o pai abusava dela. Isso agora há pouco tempo. O pai abusava dela dos 9 anos até os 13. Quando ela completou 13 anos, que se engraçou por um garotinho, ele pegou a espingarda, carregou e a matou. Só que ele já vinha matando ela aos poucos. Talvez ela, mesmo numa idade sem compreender direito, ela preferia já estar morta há muito tempo. Mas aí o pior, presidente, é que muitas vezes, quando tem casos, e olha que não é só um não, são vários. Quando tem casos desse tipo, que a professora chega, conversa com a diretora e diz assim, vamos denunciar o conselho tutelar. A diretora chega e diz, mulher, você está doida. Se a gente denunciar o conselho tutelar, vai ficar feio para a escola. A escola vai ficar mal falada. Aí eu digo, um garoto desse que começa a ser abusado dos 5, 6 anos de idade, quando ele chega aos 14 anos, não tem como. Ele está no mundo do crime. Ele está no mundo das drogas. Ele está no caminho errado. Porque os pais dele já começaram errado. E aí quando chega na escola,
a escola continua errado também. E aí quando ele chega, quando está adulto, que possa encontrar um programa de ressocialização ou uma coisa assim, é tarde demais, doutor Pessoa. É tarde demais. É difícil. Conceda a palavra, doutor Pessoa. Embora eu tenha alguns deveres ali à frente, mas aqui é a casa das discussões, é a de a gente ouvir parlamentar com Vossa Excelência, que sempre traz tema palpitante, tema de posição social grave que existe em nosso país. Eu não poderia deixar de não apartear neste momento. E Vossa Excelência, entre outros viés das discussões aqui desta casa, vem sempre focando a família, a adolescência, a criança, e que muito me orgulha. Nenhuma deputado Temístio Filho, meu chefe aqui, que muito me orgulha, nenhuma sociedade vai à frente se não tiver a base da família e da infância e adolescência preparada para enfrentar esse mundo de meu Deus aí. Nenhum. Esse negócio de aumentar mais soldado, mais não sei o que, sem referência da família, sem referência de Deus, sem referência nesses primeiros passos da vida, não vai para lugar nenhum. Eu apartei exatamente para lhe dizer isso, mas olha, quando eu me formei no Rio de Janeiro, eu passei 3 anos servindo a justiça através da juíza da infância e da adolescência lá no Rio de Janeiro. Gratuitamente. Falar em gratuitamente, eu tenho mais de 40 anos de formado, eu nunca cobrei uma consulta e nem nunca cobrei uma operação. Deus me deu essa oportunidade de estar aqui no meio de vocês e me deu mais ainda, que eu amo de manhã, de tarde, de noite, a minha profissão de médico. Mas eu, repetindo, o que é bom deve ser repetido. Toda vez que Vossa Excelência vai à tribuna, eu fico aqui plantado, porque Vossa Excelência, da hora que eu entrei aqui nesse parlamento, eu fui cumprimentar Vossa Excelência, eu disse para Vossa Excelência, quero dizer aqui ao vivo, na TV Assembleia, Vossa Excelência é do bem, Vossa Excelência toca naquela parte da sociedade mais vulnerável, e principalmente a partir da família, e da criança e do adolescente. Portanto, eu quero parabenizar Vossa Excelência, que mais uma vez sobe nessa tribuna aí para trazer assuntos importantíssimos para que seja discutido com a sociedade de modo geral. Muito obrigado. Obrigado, meu deputado. Sempre que Vossa Excelência fala, eu gosto de dizer que Vossa Excelência é um bom parlamentar. Obrigado, eu lhe agradeço. Eu gosto, viu, doutor Pessoa? Eu brinco muito com ele. Ele tem 2 músicas que eu gosto muito. Uma quando ele foi para São Paulo e quando ele voltou de São Paulo. 2 músicas que eu gosto muito de ouvir dele. Quando ele foi para São Paulo e quando ele voltou de São Paulo. Mas deve ter outras. Como Vossa Excelência é um homem democrático, e eu principalmente de vez em quando não sigo a risco o regimento, mas por a sua democracia, a sua generosidade, eu só tenho uma coisa de reclamar do deputado. Me prometeu uma dessas músicas aqui, até hoje nunca chegou no meu gabinete. Muito obrigado. Meu deputado. Vou trazer DVD aqui para todo mundo. Eu estou prometendo desde quando. É porque eu virei político, né? Não, você virou político brincadeira. Pelas suas ações. Obrigado. Embora você se destacou, deputado Francis Lopes, fora do Piauí. Do jeito do doutor Pessoa. O doutor Pessoa, meu pai também, era varredor de rua, meu pai. Precisou sair há 70 anos atrás do Piauí para se formar no Rio de Janeiro. Porque muita gente não sabe, até 1971, nenhum piauiense poderia ser médico no Piauí. Porque a Universidade Federal do nosso estado foi criada por Alberto Silva no ano de 1971. Então todo piauiense, para ser médico,
engenheiro, tinha de sair do estado, ou para a Bahia, para o Rio de Janeiro, para qualquer outro local. O maior passo para o desenvolvimento do Piauí foi quando o doutor Alberto Silva trabalhou e conseguiu o governo federal instalar a nossa universidade no Piauí. Muita gente acha que essa universidade aqui tem muitos e muitos anos, mas começou em 1971 a Universidade Federal. Muitos piauienses, como o doutor Pessoa, meu pai e outros, deixaram de viajar para outros estados para se formarem em outros estados. E eu acredito que Vossa Excelência está falando de crianças, mas hoje um dos problemas graves do Brasil chama-se droga. Verdade. Droga. É um problema grave do Brasil. Quase tudo, se o cidadão vai comprar armamento, confusão, mas só tem droga no meio. É um problema sério esse problema da droga. Como é que o governo federal, o governo do estado, o governo municipais vão encontrar uma maneira para solucionar esse problema? Tem que pensar bem pensado. Primeiro, a fronteira do nosso Brasil é muito extensa para você cobrir toda a fronteira. E os armamentos e as drogas entram pelas fronteiras do nosso Brasil. Aqui que eu estou dizendo, qualquer menino sabe. Então, é um problema grave. O governo federal tem que olhar muito bem para esse problema de armas e drogas no nosso país. Eu concordo com o senhor, senhor presidente. É por isso que eu sempre falo, e eu gosto de me direcionar, como é um problema muito difícil de ser resolvido, eu gosto de me direcionar aos pais de família, diretamente à família. Por exemplo, nos meus shows, agora eu estive em São Paulo esse mês de setembro, fazendo shows, e eu não sei como, mas eu tenho a coragem de parar o show, no meio do show, e passar uma mensagem para os pais. Como, por exemplo, eu pergunto, quem é papai aqui? Quem é mamãe? E aí eu passo a perguntar, vocês estão ensinando os filhos de vocês a dar a bênção todo dia? Estão ensinando os filhos de vocês a chamar vocês de senhor e de senhora? Ou estão deixando eles chamarem de tu e de você? Eu pergunto, vocês estão ensinando os filhos de vocês a dar bênção quando vai dormir e quando acorda? Vocês estão ensinando os filhos de vocês a fazer uma oração todas as vezes que for dormir e quando acorda? Estão ensinando os filhos a fazer uma oração antes das refeições? Vocês estão deixando os filhos de vocês horas e horas na televisão, assistindo estas novelas que não dizem nada nem na vida do ser humano adulto? Imaginem na vida de uma criança ou de um adolescente, uma novela que só ensina traição, só ensina filho desobedecer pai, adolescente levar namorado para dormir dentro de casa, filha que chega para a mãe e diz assim, mãe, a senhora tem que trair o pai, ele não traiu a senhora? Essas novelas que ensinam que se o cara tem um caso com 2 ou 3 mulheres, todas as 3 ficam sabendo, mas aí uma fica sabendo da outra, e aí encaram numa boa, mostrando para a sociedade que aquilo é normal, e mais um monte de aberrações. Então, eu digo assim, vocês não podem dar jeito na televisão, vocês não podem dar jeito nos diretores de novela que escrevem umas aberrações e colocam como se fosse o mal disfarçado em forma de bem dentro dos nossos lares e muitas vezes a gente não percebe. Vocês não podem dar jeito na televisão, mas podem dar jeito nos filhos de vocês. Se você não assistir uma novela imunda com seu filho de 8, 7, sua menina de 10 anos, ela não vai assistir com você não em casa. 5 horas da tarde, presidente, 5 horas da tarde, já tem casos de traições nas novelas. É o cara deitando em cima da mulher. É a maior aberração que você vê nesses programas. Então você pode dar jeito no seu filho. Mas não, mas tem a escola, tudo bem, tem a escola. Mas ele passa mais tempo em casa.
Se você se voltar para ele, e aí eu aviso para os pais, muitas vezes o filho não quer presente, ele quer a presença. E para que você tenha um filho que lhe obedeça na velhice, você tem que determinar tempo para ele agora na infância dele. Você tem que determinar para ele tempo de qualidade. Tempo de qualidade significa quando você vai brincar com seu filho, esquecer celular. Não é você estar aqui num joguinho com ele, numa brincadeira, e de repente aqui no celular. O tempo de qualidade significa quando você sair com ele ou quando você está brincando com ele. Você está falando muito em televisão. Mas hoje, todo mundo pega um zap e todo mundo fala o que quer num zap. É uma confusão. Mas eu anuncio nos shows também. Você está deixando o seu filho horas e horas na internet, no celular, porque é comprovado. A psicóloga e educadora de crianças, Roseli Saião, que tem um programa na Folha de... Aliás, tem uma coluna na Folha de São Paulo, tem programa na Band News em São Paulo, ela diz, e é comprovado que uma criança viciada em celular é pior do que um adulto em cocaína. Então não dê o celular para o seu filho. Não é aconselhável até que ele chegue aos 10, 12 anos. E nas reuniões que eu tive por aí, por exemplo, eu vou dar um exemplo para o senhor. A minha filha de 13 anos só entra no WhatsApp se for com a mãe do lado. Ela criou um Facebook agora, mas quem tem a senha é a mãe dela. A minha filha de 13 anos completou agora. Por quê? Porque a gente ensinou para ela que desde pequenininha ela chegava em casa, quando a minha irmã está assistindo novela, ela sabe que tem que ir lá para o outro quarto, assistir uma igreja ou assistir um desenho, sei lá. E ainda digo mais para os pais. Eu pergunto, eu faço uma pergunta, e aí peço para que ninguém me responda. Eu pergunto, vocês estão levando os filhos na igreja pelo menos 1 ou 2 vezes por semana? Se não tiver fazendo isso, quando ele crescer e desobedecer os pais, entrar no mundo da droga ou do crime, a culpa não é só do governo, não. A culpa é dos pais. Eu sei que a grande maioria dos pais são culpados porque eles não querem ir nem às reuniões nas escolas. Eles não querem ir. A escola convoca uma reunião e o cara não quer saber como é que está o filho dele. E está bem aqui, aquele projeto de lei, o indicativo que eu coloquei aqui para ter multa para os pais que não vão às reuniões. Eu fui aqui na doutora Maria Luísa, presidente. Você sabe o que ela me falou? Ela disse, não, Francis, você está corretíssimo, porque os pais que não vão às reuniões nas escolas, quando passa de 50%, a escola é obrigada a denunciar o juizado de menor. E aí a doutora Maria Luísa, bem aqui no prédio, é obrigada a convocar esses pais. E tem muitos que não querem ir, ela manda o oficial de justiça, coercitivamente. É obrigatório os pais participar na vida dos seus filhos. E eles não querem. Entendeu? Então, se não quer, fica difícil. Se os pais não querem... Agora, eu não diria que a culpa é dos pais. A culpa é de um sistema que já vem de antes, que não deu educação para esses pais. Os pais estão fazendo filho, presidente. Os pais conhecem mulheres, conhecem garotas e fazem filhos e depois abrem e deixam o filho nas costas das mães. A mãe manda para a avó deixa para as tias. E aí vira uma bagunça na vida do garoto. Entendeu? Está esculhambado a coisa, está a granel aí. É por isso que eu digo, para concluir, é por isso que eu digo que só uma intervenção divina. Então eu falo, tem uma coisa, eu botei o projeto para tirar o celular das mãos das crianças, regulamentar. Os alunos vão ficar com raiva de ti. Botei um projeto para multar os pais que não querem nada com os filhos. Os pais, tu vai perder o voto dos pais. Mas eu não estou aqui para adquirir voto de ninguém. Entendeu? Estou aqui, eu vim para cá, permanecer esse período aqui na Assembleia, para defender aquilo que eu acredito, que eu acho que é correto. Não é para mim. Não, você quer fazer algo. Quando você for apresentar qualquer projeto, você tem que se informar se isso não vai desagradar determinada classe. Não, mas eu estou gostando da sua fala. Olha, você pode falar o tempo que quiser aí, sem problema nenhum. Vou parar. Pode falar. Vossa Excelência é um bom exemplo.
É um bom exemplo. Nós temos bons exemplos na nossa Assembleia. Eu cito aqui o doutor Pessoa. Sempre eu gosto de citar o doutor Pessoa. O doutor Pessoa era garoto pobre. Tipo o meu médico. O meu médico, doutor Benjamin. Mas conseguiu subir os degraus da vida através do estudo e longe do seu estado de origem, que é o estado que Vossa Excelência está. Muita gente está 300 um HD de interior lá. Viu, presidente? Sky em todo o território do Piauí. E como vai acabar em maio do próximo ano, a TV analógica não vai mais pegar. Todo mundo é obrigado para pegar TV, colocar digital. No próximo ano, pelo menos aqui em algumas regiões do Piauí, tem que ser digital HD. E não é muito caro de uma televisão em Sky HD. Então nós estamos hoje pela Sky HD em todo o território piauiense. E estamos em vários projetos no Ministério das Comunicações para levar a TV Assembleia para mais cidades do Piauí. Porque é importante que o parlamentar seja ouvido em todo o território estadual. E engana-se, presidente, que quem acha que no interiorzão, na roça, que o lavrador, o homem do campo, não quer saber do que está acontecendo com a política. Eu acredito que às vezes ele quer saber até mais do que o próprio homem da cidade. E eu fiquei impressionado com algumas pessoas lá agora esse final de semana e falando que está pegando já a TV Assembleia, e eu quero comprar esse aparelho para levar para o meu pai lá em Simplesmente, que eu quero que ele acompanhe tudo em Brasília. Ele está lá com o radinho, entendeu? Então, eu queria terminar dizendo que o senhor falou aí que gosta da música quando a gente foi, todas elas, a gente fala da família. E todos os meus DVDs, a gente sempre defendeu, tanto o Piauí, a nossa terra, o Nordeste, como a família. Eu acho que a família está acima de qualquer coisa. Eu agradeço a Deus por ter me dado a chance de realizar o meu sonho, que era ir para São Paulo, trabalhar e voltar para morar ao lado dos meus pais. Eu não realizei o sonho por completo porque eu queria morar em Simplício Mendes, na roça com eles, lá, que é onde eles ficam. Meu pai vai completar 80 anos e a minha mãe 80 anos. Mas se for fazer aquele teste de Alzheimer, eles ganham da gente. Entendeu? Porque são lúcidos. O meu pai ainda trabalha na roça. Inclusive, o ano passado nós plantamos feijão na roça. Esse ano também. E tiramos, graças a Deus, para o gasto. Mas o meu sonho era voltar para ficar ao lado deles. Continuar fazendo shows, mas agora morando ao lado deles. Porque eu acredito e sei, tenho a certeza consciente que dessa vida nós não levamos absolutamente nada. E eu acredito que os meus pais são muito lúcidos, porque nós somos 9 irmãos e cada um mais unido do que o outro e mais presente na vida deles. E isso faz com que eles tenham saúde e revigoram e continuam, graças ao nosso bom Deus, com saúde e trabalhando sempre. Vossa Excelência é da cidade de... Eu nasci no interior de Floresta do Piauí, que pertencia na época a Santo Inácio do Piauí. Agora me criei em Simplício Mendes. Simplício Mendes. Simplício então, Mendes. Vossa Excelência sempre fala sobre Simplício Mendes. O doutor Pessoa, embora teve uma votação magnífica na capital do estado do Piauí, ele fala muito em Água Branca, Barro Duro, fala em outras cidades aqui do interior do Piauí, onde ele morou na sua juventude, ou trabalhou como médico nessas cidades, do mesmo jeito do meu pai. Meu pai foi para o Rio de Janeiro, voltou, foi deputado federal. O senhor falou que não sofreu muito, não, mas seu pai sofreu um pouquinho. Meu pai foi que sofreu muito. Eu não tive esse sofrimento todo, não. Meu pai foi que pegou a pancada mesmo, foi meu pai. Mas meu pai, como deputado federal,
ajudou muito o Piauí, mas principalmente a cidade que ele ama, que é a cidade de Esperantina. Quase todas as obras importantes, quase todas, tem o dedo dele nas emendas que ele colocou para o desenvolvimento. Só temos cidades, só de casas que eram antes de palha, ele colocou de telha mais de 3.500 casas de telha na cidade de Esperantina. Colocou água nos principais povoados da cidade de Esperantina. Colocou asfalto, avenidas na cidade de Esperantina. Então, quando nasce menino numa cidade, quando você tem carinho pela uma cidade, embora você saia para qualquer lugar do mundo, você olha com carinho especial para aquele local que você ama bastante. No caso dele, do deputado Temístocles, eu gosto muito de Teresina, mas toda semana eu estou na cidade de Esperantina, Batalha, Luzilândia, aqui o norte do estado do Piauí. Palavra do doutor Pessoa. Na realidade, esse homem é de Deus, porque ele deixa, aqui é um diálogo, não é um monólogo, é um diálogo. O regimento está guardadinho aqui, nós, graças a Deus que ele deu essa abertura. Mas eu quero registrar aqui que eu sou filho adotivo de Teresina. Eu tenho o título de cidadão teresinense. Mas quero registrar, e aí para a gente não ficar nessa coisa, registrar que a 222, o pontapé inicial foi o pai desse cidadão aqui, Temístocles Filho. A 222 que eu estive lá no lançamento para fazer a 222. Portanto, que Deus proteja ele onde ele estiver, porque mesmo ele tendo ido, deixou a marca dele em vários outros lugares, como foi dito. Mas a 222, eu tive a oportunidade de ir lá, de falar na televisão, e eu disse que a 222 deveria ter o nome do pai do Temístocles, não é o nome dele, mas do pai do Temístocles Filho, esse cidadão que está aqui do meu lado. Muito obrigado. Amém. Então, presidente Temístocles, eu fico feliz quando eu vou para lá, porque a cidade me acolheu, entendeu? Eu acho que tem aquele velho ditado que diz que santo de casa não faz milagre. Quando eu fui cantar o primeiro show de calor, a cidade já aplaudiu e aquilo ficou marcado para sempre. Nos recepcionou tanto a mim como a toda a minha família. Mas enfim, presidente, para terminar, eu queria terminar mais uma vez parabenizando a doutora Maria Luísa, da primeira vara da infância e juventude, pelo trabalho insistente, marcante que ela tem à frente do juizado de menor. E mais uma vez agradecer ao presidente do Tribunal de Justiça, o doutor Erivan Lopes, por ter acatado a nossa emenda e que foi aprovado aqui nesse plenário por todos, e que a partir do próximo ano, se Deus quiser, a vara da infância já vai ter mais psicólogos, vai ter mais assistentes sociais e psiquiatras. Queria agradecer a toda a nossa equipe, a equipe da doutora Maria Luísa, que esteve empenhada com a gente nesta emenda, e terminar com um aviso, né, para a população de Itainópolis, micro-região de Picos, dizer que hoje eu tive com o prefeito de Itainópolis, doutor Paulo Lopes, que se encontra aqui em Teresina, e que a estrada que a gente lutou tanto, que a gente batalhou, que a gente correu, foi governador, que tivemos no DR várias vezes, continua a obra lá em Itainópolis. Começou terça-feira da semana passada e a obra continua. Muita gente estava preocupado de fazer com que a empresa, talvez que a empresa fizesse igual às outras que começaram e que de repente abandonaram a obra. Então eu queria deixar aqui bem claro que a obra continua, e logo, logo, se Deus quiser, nós vamos estar com aquela obra inaugurada. E dizer também que sábado e domingo agora tem a festa do vaqueiro na cidade de Itainópolis, que é a cidade do meu pai, onde ele nasceu, e que nós temos vários tios, parentes, primos, e estamos de festejo, e sábado e domingo estaremos lá. Estarei lá precisamente no domingo, onde vai ter o encerramento juntamente com o Galego Aboiador. Muito obrigado, senhor presidente. Declaro encerrada a sessão.